Os contextos de Resident Evil 4 e as nuances desse enredo com a nossa realidade sempre me interessaram bastante. Infelizmente eu nunca vi ninguém discutindo muito sobre, mas falando da história do jogo em si, da experiência de jogar em si. Pra fora dessa questão, a história, ao meu ver, parece até um pouco subestimada por se tratar de um jogo que muitas pessoas veem apenas como bobo ou feito para se divertir e atirar em bicho. Mas eu acho que revela um paralelo real bastante obscuro e complexo. Resident Evil 4, na verdade, serve como uma alegoria de várias questões sociais, de vários casos reais e de tragédias que aconteceram e acontecem até hoje. História base para contextualizar que todo mundo já sabe. Resident Evil 4 é um jogo lançado em 2005, sendo continuação direta de Resident Evil 2 e 3, se passando 6 anos após os incidentes de Raccoon City, com o Leon Scott Kennedy, agora agente do governo dos Estados Unidos, viaja para uma região remota no interior da Espanha para apurar a informação de que a filha do presidente estaria sendo mantida lá após um sequestro. Porém, ele não imaginava o pesadelo e a insanidade em que ele estava se colocando. Leon então se depara com uma vila cheia de pessoas agressivas, controladas por uma arma biológica que funciona como um parasita de mente colmeia, liderados por um culto comandados por uma figura chamada Osmund Saddler, o culto Los Iluminados, uma referência direta aos Illuminati e sociedades secretas. O jogo nos leva por diversos cenários onde vamos entendendo o que aconteceu, eliminando as criaturas para no fim Leon conseguir salvar a garota, destruir o culto e os parasitas, é claro. Tudo parece apenas diversão, susto e tiros, mas o que permite um sentimento de maior empatia, de maior profundidade pra gente com essa história, é que ao chegar no final do jogo e nos depararmos com os créditos finais, é nos apresentada a vida simples e pacata dos cidadãos que ali viviam, cidadãos que você mata ao decorrer do jogo, e o processo ao qual eles passaram até serem tornados em monstros terríveis. Sorrow é o nome dessa cena de crédito e serve como uma amostra de todo o sofrimento passado pelos aldeões antes do início da história. Na verdade, Resident Evil 4 é uma pós-tragédia. Leon chega lá por acaso e se depara com tudo já destruído e tarde demais para ser consertado, assim como nos jogos anteriores, mas dessa vez a coisa é mais lamentável do que em Resident Evil 2, por exemplo. Essa cena de crédito não é apenas um ponto para gerar empatia dentro do jogo com uma situação absurda, mas fala muito mais da nossa própria realidade, principalmente com pessoas de regiões humildes, aproximando a tragédia que acontece em Valdelobos para algo mais próximo da nossa realidade. Valdelobos era uma pequena região isolada da Espanha, caracterizada por ter quase ou nenhuma mudança desde os períodos da Idade Média, com população muito pequena e simples vivendo de modo praticamente feudal, com um sistema extremamente arcaico e moldado pelos interesses do Castelo de Salazar, que representa a forma de Estado e governo do lugar. Sua economia se baseava na agricultura e mineração de carvão, e a sua população era extremamente ignorante e afastada do modo de vida moderno do mundo. Utilizando-se da inocência e da ignorância dessas massas, Osmund Saddler, chefe do culto dos Los Iluminados, se aproveita disso para corromper seus líderes desde a fundação, com o propósito de uma guerra santa na qual apenas ele e o culto acreditavam de fato. Se viu então no direito de usar todo aquele povo como um exército para o seu objetivo. No remake fica mais clara a inclinação política e religiosa do personagem Saddler, que mesmo para que nós seja maligno, ainda acredita que existe alguma moral em suas práticas. Saddler é aquele profeta enganador, aquele que cria uma narrativa de um inimigo comum e de uma necessidade de salvação através do culto e da adoração à plaga. Culpando os eventos de loucura que estavam supostamente acontecendo naquele lugar a uma ideia de purificação que só viria através da sua seita, fazendo uma conexão entre o desconhecido por aquele povo com o divino que apenas ele poderia revelar. A promessa de Saddler não era apenas religiosa, mas também política e financeira, onde a ideia de atraso daquela região deveria ser combatida através do avanço que seria a exploração e ressurreição das plagas nas minas do castelo. Nesse caso, os problemas daquele lugar era a recusa de se entregar às plagas e o pecado dos ancestrais de Salazar, que enterrou os parasitas nos fundos do castelo. Percebo que Resident Evil 4 podia até se utilizar de uma narrativa simples de simplesmente ele pegou as plagas, implantou em todo mundo e montou o exército, mas ele faz paralelos reais muito interessantes com os movimentos de alienação. Utilizar-se da inocência de uma população ignorante para dar uma solução milagrosa e messiânica a um problema criando um inimigo em comum por um grupo é uma prática extremamente comum entre esses grupos e líderes religiosos ou políticos de extrema direita e neofascistas, mesmo que esse não seja exatamente o caso. A alusão é perceptível. O objetivo da manobra de Saddler é homogeneizar todo o pensamento da massa, eliminando a individualidade. Tanto é que os seguidores do culto, com a plaga, passam a ser chamados gado, ou ganado em espanhol. Através da transformação da sua imagem como salvador de uma crise que acontece em algum lugar, a ditadura começa, e a visão de Saddler transforma o que antes era o catolicismo da vila em um visual satanismo, que causa horror e choque, principalmente na parte do castelo. O uso desses elementos é muito inteligente, porque serve como uma deturpação perfeita do que eram os cenários em comparação ao que eles se tornam após a tragédia, principalmente os trechos vazios da vila e os lugares sombrios do castelo.
Perceba que os símbolos aqui presentes não por acaso fazem alusão a seitas macabras e ocultismo, mas aqui em Resident Evil 4, além de uma forma de deixar a atmosfera mais perturbadora, é um indicativo da corrupção presente e da inversão de valores que aconteceu. A vila, que antes era marcada por uma alegria, por um companheirismo, uma simplicidade, uma bondade e a individualidade de cada um, agora é um sistema hierarquizado e militar que flerta com contornos do fascismo. Perceba que até mesmo dentro do absurdo da plaga, que seria o elemento fictício e artificial, existe um sistema de dominação, sistema de hierarquia. So you're just like all the others? A puppet of the parasites? Surely you don't think I'm the same as those diminutive ganados. The parasites, las plagas, are slaves to my will. I have absolute control. Uma somente colmeia, mas comandada por uma mais forte que comanda todas as outras. Uma menos forte, que ainda pode se controlar, mas que só é dada através da rendição ao pensamento do culto. E uma mais fraca, que é imposta e controla a todos independentemente da sua vontade. Separados são fracos, mas todos unidos são imbatíveis. Uma alusão ao poder dado pelo Estado. Uma vez criado o culto, as entre aspas almas de todos aqueles que estão neste rebanho são tomadas pelo interesse de Sadler, o líder. E assim como isso acontece, os que estão de fora se tornam um inimigo comum de todos, o alvo a ser eliminado, o que é prático de movimentos de alienação, fascistas e até mesmo de extrema esquerda autoritários, que tornam visões políticas espécie de religião com o objetivo de converter todas as massas a um pensamento homogêneo. Uma verdade revelada por uma figura profética, aqui no caso, uma alienação completa do pensamento que usa da arma biológica, uma alegoria para a vida social. É importante lembrar que, mesmo que nem todos queiram aquilo, eles foram induzidos pelo pensamento teórico de uma só figura que corrompe as outras, que lideram outras até contaminar a todos, no fim removendo a humanidade de cada pessoa separadamente em nome de uma ideologia cega. O inimigo aqui é o outro, é a comum ideia de que quem não pensa como nós existe apenas para nos destruir e deve ser eliminado. Porém, embora todo o objetivo de Sadler, principalmente no remake, seja teoricamente bonito ou bem intencionado até certo ponto, o que encontramos na prática aqui é locais sem vida, vazios, abandonados, espelhos fúnebres do que um dia foi uma relação humana comum, mas hoje destruída por uma ideia ambiciosa que demonizava a própria simplicidade. Pois ser humano não basta, é necessário alcançar algo maior, mesmo que o menor se perca. Uma das ideias mais pesadas dessa história, acima de tudo isso, é não saber como se comporta realmente a mente dos próprios ganados. O documento do Separate Ways no remake indica que, embora dominados pela plaga, talvez o próprio ganado ainda se lembre de um pouco da sua humanidade. Abre aspas, Isidro's Note. Abril, 9 anos desde o meu despertar. Recebi uma petição escrita do Mendes. Ele quer que eu perdoe o servo que fugiu tolamente. Ele não entende. Não é questão de perdão ou falta de perdão. Somente minha nobre busca importa, para a qual são necessários incontáveis sacrifícios, uma honra para todos os que habitam na terra do nosso mestre. Além disso, seria impossível removê-la do seu corpo agora. Ela implanta em suas presas uma parte de si mesma, manipulando sua consciência e prendendo-as em um pesadelo acordado. Eles estão sujeitos à vontade dela, não importa o quão longe tentem fugir. A única maneira de realmente escapar do tormento é matá-la, para que a entidade dentro de sua presa morra também. Afinal, é constituído por células especializadas que não conseguem sobreviver por si próprias. No entanto, ninguém é forte o suficiente para bater meu cão, meu pé santo. Isso indica que até mesmo os ganados, em seus momentos mais frágeis, mais agressivos, talvez no fundo ainda implorem pela própria morte a cada segundo das suas vidas. Assim como cidadãos sob ditaduras sanguinárias ou homens que são obrigados a matar outros em guerras, se culpam pelos seus atos, mas são mandados, são controlados e incapazes de escapar por uma força maior, pelo sistema que os prendem. Resident Evil 4 acaba de certa forma, querendo ou não, sendo um exemplo fictício, mas não exageradamente absurdo, do que é a alienação de massas e a ascensão de ditaduras. Desde o princípio do enredo, que culmina na campanha principal, os paralelos estão em evidência. Mesmo as histórias menos abordadas, como as de Luiz e Bitores, mostram isso. Figuras que ajudaram a construir isso sem muita consciência do que faziam, até que fosse tarde demais. Em conclusão, Resident Evil 4 é um espelho de casos reais e de experiências coletivas, que querendo ou não mudam a sociedade. É um lembrete de que, em meio a medo e ignorância, o controle das massas pode surgir como promessa de salvação, mas acaba exigindo o preço mais alto, que é a perda da humanidade por todos. É nesse caso que os paralelos entre a vida real e a ficção permitem que possamos enxergar de longe de forma a perceber como esses padrões ocorrem e a não aplicá-los, dando espaço para um conhecimento racional ao invés de uma superstição, para impedir que incidentes como esse se repliquem, mantenhamos cada indivíduo em si, único e não homogêneo.